Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Você que tá chegando comigo, eu peço encarecidamente pra você chegar deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV para que nós possamos crescer cada vez mais aqui o nosso canal, tá bom, meus amigos? Olha só, como sempre, eu peço para você já deixar o seu comentário aqui no início do vídeo, deixar o seu comentário no final do vídeo. E agora, né, a partir de hoje eu comecei a iniciar o vídeo de forma diferente para poder prestigiar você que está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. Como assim, Jonas? Agora eu vou iniciar o vídeo lendo algumas mensagens dos torcedores que nos apoiam, que gostam aqui do nosso trabalho, que tem prestigiado, que assiste os nossos vídeos, que comenta. Então, por isso que é importante você comentar aqui, tá bom? Vamos ler aqui algumas mensagens, ó. O Antônio Sampaio bota boa noite, Jonas. Deus abençoe. Valeu pelas informações. Abraço pra você. Boa noite, Jonas. Like garantido, Manuel Bispo. Novaes, o ciclo do Ceni já acabou. Só o Grupo City não enxergou. Cabeçudo, irritante e teimoso. Tá nervoso aqui o Manuel. Abraço, Manuel. Boa noite, rapaz. Fico vendo muitas opiniões incoerentes, mas prefiro ficar na minha. Futebol muda minuto a minuto. O Josevaldo fez uma crítica velada, né? Cadê o Felipe Coutinho? Vem ou não vem? Não, Felipe Coutinho não. Não vai pro Bahia, não. Não tem nenhuma negociação com o Felipe Coutinho, tá? Quem falou foi o José Raimundo Vieira. Abraço. Fernando Jesus, mas eu já falei alguma coisa de desrespeito aqui? Não sei, irmão. Com o Rogério vai parecer muito mais jogadores insatisfeitos, diz aí o nosso amigo Wilton Sávio. Abraço. Mas quem com a gente aqui? O Mário Magalhães bota jogador estressa, se sente um inútil na equipe, nem como reserva sênior coloca o cara. Tá botando aqui o nosso parceiro, quem botou aqui foi o Mário Magalhães, abraço pra você. Deixe seu comentário aqui no vídeo, é muito importante, deixa o like, inscreva-se, e se você puder também, e se você quiser, deixa aí torne-se membro aqui do canal, se você tem um produto, se você tem uma empresa e quer que a gente divulgue aqui, entre em contato com a gente com o e-mail que tá aí na descrição do vídeo, tá? Obrigado pelos comentários aí de vocês, mas agora vamos às informações dessa manhã. Solta a vinheta aí, diretor. Meus amigos, vamos direto ao assunto. Eu quero falar duas situações. Vou começar a falar sobre o Jean Lucas e mais uma vez depois eu vou falar sobre o Eric. Cara, o Jean Lucas é um jogador que eu gosto. É um jogador com passagem pelo futebol europeu. Ele começou no Flamengo, foi para o Santos, enfim, chegou com pompas de grande contratação aí no Bahia. Foi convocado para a seleção brasileira. Mas cabe ressaltar, e aí não é nenhum tipo de perseguição, não é nenhum tipo de... Não, o Jean Lucas já deve ter mais de um ano. Bota no comentário aqui se é mais de um ano, gente, mas deve ter aí 1 ano e meio a 2 anos que o Jean Lucas não performa. Não performa. Da mesma forma que se cobrava do Cauli, que o Cauli, desde quando o Renato Paiva foi embora do Bahia, ele não jogava, ele só jogou com o Renato Paiva, foi negociado, foi emprestado para o São Paulo. Cara, com todo respeito, o Jean Lucas deve ter mais ou menos 1 ano e meio que ele não tem uma sequência boa, ele não tem feito a diferença. Então, o Jean Lucas, na minha opinião, ele deveria ser barrado, sentar um pouco no banco de reservas, porque tem um jogador que está no banco, na minha concepção, de forma injusta. E já vou falar dele. O Jean Lucas ele vem jogando com nome. Gosto do Jean Lucas, conheço alguns parentes do Jean Lucas. Porque às vezes você colocar um jogador no banco é importante para o próprio jogador, porque você tira ele do foco, você mostra para ele uma insatisfação com que possa fazer com que ele corra mais, que ele entenda que ele não está performando, que ele não está entregando aquilo que se espera dele, sabe? Mas não, o Jean Lucas está jogando mal, titular. Está jogando mal, é titular. Está jogando mal, ele é titular. Então assim, da mesma forma que o Cauli era cobrado, a torcida está cobrando o protagonismo do Everton Ribeiro, eu já bati nessa tecla, o Everton Ribeiro não vai. Hoje, o Messi sozinho não vence jogo. Cristiano Ronaldo sozinho, lá no Al-Hilal, não vence jogo. O Everton Ribeiro, o torcedor, esquece, ele não vai vencer jogo sozinho. Tem que ter um elenco com ele que dê esse respaldo, que dê essa tranquilidade para ele poder entrar em campo e ele jogar. E voltando a falar sobre o Jean Lucas, ele deveria ser esse jogador para dar esse respaldo para o Everton Ribeiro jogar, porque ele é habilidoso, ele é um bom jogador. Mas deve ter 1 ano e meio que ele não tem uma sequência de bom. Pô, eu tô maluco? Papo reto, gente. Eu tô doido, eu tô maluco. Eu tô vendo outro jogo, eu tô vendo porque eu não consigo ver. E com toda a sinceridade. E aí, você vê o Eric jogando, todas as vezes que o Eric entra, ele faz gol, ele joga, ele dá assistência.
Se eu não me engano, o Eric é o vice-artilheiro. Não, é o Juba. O Eric é um dos artilheiros aí do Bahia no ano. Se machucando, ficando fora, sendo reserva. E aí, como que o jogador fica no banco de reservas pensando, pô, o que eu preciso fazer mais para poder jogar nesse time? O que eu preciso fazer mais para ter oportunidade de ter uma sequência aqui nesse time? Porque o Eric já jogou de centroavante, o Eric já jogou de 10, o Eric já jogou de 9, aliás, de 8, o Eric já jogou de lateral direito e jogou bem. O Eric se contundiu da última vez porque ele foi jogar de lateral direito para quebrar o galho do Rogério Ceni. E jogou muito bem, por sinal. Acho que foi no Campeonato Estadual ou na Copa do Nordeste que ele acabou se machucando de lateral. Não, foi no estadual. O Bahia esse ano não jogou a Copa do Nordeste, né? Foi o Campeonato Estadual. E, enfim, e o cara tá performando. E aí o campo não fala. Se tem uma coisa para mim extremamente injusta nesse Bahia hoje, é o Jean Lucas ser titular, mesmo jogando mal, mesmo sem agregar, e o Eric. O Jean Lucas inicia o jogo como titular, aí não faz nada. Aí entra o Eric, gol do Eric, vitória triunfo do Bahia. Aí no jogo seguinte o Eric fala, porra, entrei bem, eu acho que dessa vez eu vou ter oportunidade. Não entra, é reserva. Sabe? Aí é difícil, cara. Aí é difícil, aí é complicado. Você desmotiva o cara, e vai chegar um determinado momento que o cara vai falar assim, irmão, eu não vou ficar aqui, porque não adianta. Eu posso jogar, eu posso performar, eu posso fazer o que for, que aqui eu não vou conseguir jogar. Então eu vou procurar um lugar onde eu seja mais valorizado. Sendo bem sincero aqui para vocês, aqui nessa manhã de sexta-feira, na minha opinião, o meio-campo titular, cara, tinha um meio-campo que para mim era mágico, que era Cauli, Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro ali, né? Muitas das vezes, quando o Cauli entrou nessa maré ruim, ficou Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Caio Alexandre e Jean Lucas não estão mais entregando um bom futebol. E aí, se eu sou o Rogério Ceni, eu dou uma forçada no Roman Gomes, ou se não, volto com o Gilberto ali pela direita. Nicolás Azevedo é o homem da pegada ali no meio campo. Eric e Everton Ribeiro. Porque o Jean Lucas, ele é um jogador muito técnico com a bola no pé. Na marcação, ele marca, mas é uma marcação mais frouxa. Se você coloca o Eric e o Azevedo já deu mostras de que ele não é apenas um destruidor, ele sabe jogar também. O Azevedo está fazendo gol, ele está dando assistência, ele está pisando na área, e o Eric nem se fala. Mas diferentemente do Jean Lucas, né, o Eric marca, e marca bem. E outra coisa, com a entrada do Eric, o Bahia ganha, né, em jogada aérea, porque o Eric, na minha concepção, é o melhor cabeceador que tem no Bahia. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu botaria ele no lugar do William José, sabe fazer gol, pô, cabeceia bem pra caramba, tem um bom porte físico, é veloz, tem uma presença diária, por incrível que pareça, o Eric tem mais presença diária do que o William José e do que o Everaldo. Né? Tu não quer botar o Del porque é um garoto e não tá pronto? Bota o Eric aí, não é loucura não. Outra coisa que eu venho batendo na tecla constantemente, Luciano Juba. Cara, tu não tá vendo que o Juba, ele é um leão, né? Fazendo Juba-leão. Ele é um leão que tá preso na gaiola, que de vez em quando ele consegue dar uma fugida lá e o cara vai lá e prende na gaiola de novo. Solta o Juba, pô. Já que o Juba é esse cara que chega, que finaliza, que dá assistência, que pisa na área, irmão, bota o Iago Borducci. Iago, você vai ser o lateral esquerdo agora. Juba, você vai jogar no meio. Não tem dinheiro para não contratar um substituto eventual pro Everton Ribeiro? Testa o Juba ali, pô. É um cara habilidoso, é um cara que finaliza bem, é um cara que sabe jogar no meio. Ele é meio. Ele não é lateral esquerdo, tá sendo? Ele é jogador de meio campo. Joga pelos lados. Mas testa ele ali. Juba, agora você vai ser um cara de meia. Cara, quantas vezes eu já falei aqui? Alguém lembra do Felipe Maestro, que iniciou no Vasco, passou pelo Flamengo, ele era lateral esquerdo. E bom. Ele fez justamente esse movimento, ele foi pro meio e se tornou um meio campo, um camisa 10 espetacular, inclusive foi convocado para a seleção brasileira assim. Foi um camisa 10 que eu vi jogar, que eu achava maravilhoso, porque ele tinha um drible que ninguém pegava com a perna esquerda. Ele não finalizava bem como o Juba finaliza, não. Ele não era veloz como o Juba é. Então, às vezes, é necessário sair da caixinha, é necessário olhar o campo, é necessário ver as necessidades. Não dá para você ficar testando e tentando com o Michel Araújo e Rodrigo Nestor a todo instante. Nitidamente não vai te entregar isso. Não vai te entregar. Tá, meus amigos? Então, pra mim, hoje eu tenho um time ideal aí do Bahia. Tá? E no vídeo de ontem eu falei sobre o Luiz Gustavo. Volta no vídeo de ontem que você vai ver o vídeo do Luiz Gustavo. Aliás, quando terminar esse vídeo aqui, você clica no vídeo de ontem do Luiz Gustavo que você vai entender. O Luiz Gustavo tá insatisfeito, porque, joga Cadu, joga Gabriel Xavier, joga Ramos Mingo, joga David Duarte e o Luiz Gustavo, que foi contratado a peso de ouro, né, entre aspas, o moleque não tem oportunidade. Não tem oportunidade.
Então, para mim, meu time ideal do Bahia hoje, vamos lá, seria Léo, né? Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Azevedo, que é Acevedo, né? É com C, Acevedo, Eric e Everton Ribeiro. Lá na frente, a gente pode tentar colocar, manter o Eric Pulga, que também não tá jogando bem, Kiko Oliveira e... Porra, aí é foda você pensar num atacante que só tem 2, eu botaria o Del, tá, gente? Mas o Rogério você não vai colocar o Del. Entre o William José e Everaldo, eu ainda prefiro Everaldo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas o meu time, esquecendo o que o Rogério Ceni ele faria, o meu time, Jonas, o meu time, eu faria com Léo Vieira, tá? Eu faria com Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borducci. Azevedo, Eric, Everton Ribeiro. Lá na esquerda, Luciano Juba. Na direita, Kiko Oliveira ou Eric Pulga, ou o Sanabria, mas eu botaria o Juba aberto lá pela direita e como centroavante eu colocaria o Everaldo, porque eu prefiro o Everaldo, que se movimenta mais do que o próprio William José, apesar que o William José tem feito seus gols também. Escolhe um aí, o William José ou o Everaldo, tá? Em determinado momento, o Everton Ribeiro cansou, traz o Juba para fazer o 10, bota o Eric Pulga, o Sanabria lá pelo lado esquerdo, né? É isso. Tem que saber mexer, tem que saber utilizar o próprio elenco, tem que saber achar soluções dentro do... Não tem dinheiro? Olha para a base, olha para o seu próprio elenco que você vai achar soluções cabíveis para poder mudar o panorama do seu time. Mas parece que o cara fica engessado só com uma parada, aí fica difícil. Aí fica muito difícil, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se na Gol, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. E agora eu peço para você, além do like, além de dar uma hypada no vídeo, além de compartilhar, comenta aí o que você achou. Qual é o seu time ideal, bota no comentário. E mais uma vez eu falo, todos os vídeos agora aqui na Gol TV e lá no JS TV também, que a gente está soltando vídeos informativos lá. Antes de tudo, vou prestigiar você que está com a gente lendo a sua mensagem aqui. Tá bom? Então manda uma mensagem legal, manda uma mensagem interessante, que no próximo vídeo a sua mensagem ela vai aparecer aqui bem no começo do nosso vídeo, tá bom? Forte abraço, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu!